Olá, paz de Deus, irmãos. Emerson Eliel aqui. Quando a gente vai criar um vídeo, a gente vai criar alguma coisa assim no canal, geralmente você cria uma capa e um nome do vídeo. Eu confesso que eu não tenho a coragem de fazer igual alguns, chamado clickbait, que é quando você vê um negócio, você vê aquilo ali, você fica curioso e você vai lá, aperta, né, pra entrar pra ver pela capa que tá. O canal CCB Sem Reforma mesmo colocou ali que nosso irmão Cláudio Marsola estaria sofrendo e contou tudo para as mulheres dele. Aí você vai falar assim, nossa, mas que é isso? Contou para as mulheres dele. E aí você fica curioso para clicar. Claro, você vai lá, vai ver, não tem nada a ver. Aquilo é um vídeo antigo dele, cara, né? Com a filha dele lá, um vídeo bem antigo. Então, mas você coloca um título desse, né? Cláudio Marsola não está passando bem, o Cláudio Marsola está doente, está nervoso, e você vai e joga, contou tudo para as mulheres dele. Ah, claro que alguém vai lá correndo para ver. E essas coisas, né, eu não consigo fazer esse tipo de clique. Mas pode ser que, sei lá, isso mude minha opinião, porque às vezes o YouTube exige essas coisas para que você venha ver o vídeo, né? Hoje eu quero deixar um vídeo aqui, eu quero deixar esse vídeo aqui novamente, né, da pregação do irmão Marcelo, aquela que ficou mais conhecida, uma semana antes dele se desligar, porque tem muita gente ainda falando que era a mesma coisa, é que ele pregou igual, como sempre, não vi nada diferente, que minha igreja prega igual. Eu quero que você preste atenção em cada detalhe, em cada fala, né, porque muitos ainda não entenderam o que ele tentou passar. Eu sei que existe muitos que estão saindo, né, da igreja, você percebe aí um movimento grande, muitos ainda não percebeu isso, mas estão saindo, e muitas vezes, por quê? Porque houve alguns desentendimentos diante das escrituras que estão acertando agora, e alguns vêm falar, porque a Bíblia tem que só ler, né, não pode estudar, mas então por que está vendo esse movimento todo agora de tentar acertar algumas coisas? De um tempo para cá, os irmãos percebem esse movimento, né, da congregação, sobre o que se acreditava como salvação, como por salvação por obras, mas houve um entendimento, né, houve uma reviravolta. O irmão Marcelo tentou passar vários dele, ele não deveria ter entregue o cargo, porque pode ser que haveria sim um movimento, um despertar de um tempo, logo de um tempo, ainda mais depois dessa pregação dele, que vários relatos vêm até mim que pregadores estão mudando o que falam, os cooperadores na Sião estão pregando mais palavras cristocêntricas, né? Perceberam que havia sim uma necessidade de uma mudança, uma necessidade de uma reviravolta diante do evangelho em si, porque muitas vezes temos que admitir, a igreja tem que ter a humildade de entender que ela errou, né? Que ela está errando em algum assunto, e o nosso irmão Marcelo, por exemplo, ele veio sendo tá certo que esses dias eu vi um comentário, eu amo a Deus, mas eu tô fora dessa rapaziada, né? Porque viu que o irmão Marcelo é um rapaz mais jovem, mas aí você vê assim que tem uma falta de humildade em entender algumas coisas. E a gente vai perder para igrejas que são igrejas que levam uma idolatria também. O calvinismo, por exemplo, muitos saem da congregação porque passou por alguma dificuldade, julgamentos, sem liberdade por anos, mas daí vai no calvinismo e começa a acreditar, né, que ali existe essa Jesus não morreu para todos, que é o que eles pregam. No começo é mil maravilha, depois vão começar a introduzir para você que Jesus não morreu para todos, que tem os eleitos, né? Aí vai começar a ter aquele julgamento dentro do seu próprio coração, um pensamento herético, uma heresia. Então, que no fundo eles vão tentar explicar para você, mas não vai conseguir, porque no total dessa fala, né, quando você vai falar de tal eleição, já é muito estranho isso, eu não sei como que as pessoas concordam com tal absurdo. Mas o renovo dentro da denominação é muito bom, a congregação aceitasse esse renovo, tudo isso que o irmão Marcelo pregou, ia ser por um renovo espiritual, a gente ia crescer diante de muitas coisas, né, diante de uma boa igreja, uma boa imagem, né, aí fora, pregando um verdadeiro Jesus, Cristo, sermos cristãos. Quando alguém fala assim, nossa, você é cristão? Somos cristãos. E aí a pessoa já entende aquilo como, né, meu Deus, eu preciso ir para esse lado, porque eles entendem muito das escrituras, eles pregam o amor verdadeiro, sem julgamento. E isso é o amor de Jesus para com o povo. Então por isso precisava dessa humildade, entender que o irmão Marcelo tentou passar nessa pregação. Eu vou deixar ela mais uma vez aqui e também vou deixar um alerta.
aí para outras denominações perigosas. Por exemplo, a Igreja Universal, como que você vai aceitar que você tem que ficar dando tudo o que você tem para você ser salvo, para você ter bens, para você, né, para você ficar rico, você tem que dar o que você tem. Olha esse testemunho aí. E logo depois, esse testemunho é de um ex-pastor. E logo depois eu vou deixar aqui novamente a pregação do irmão Marcelo para todos. Deus abençoe grandemente. Meditem nessa palavra. Tem gente que se dá mal nessa. Eu já vi uma ou outra notícia assim de gente que vendeu a casa, que se sacrificou, deu o que não podia ter. Acho que no livro O Reino, do Gilberto Nascimento, não sei se você conhece esse livro, deixa até o link aqui embaixo. É um jornalista que escreveu uma espécie de biografia, de raio-x do Edir Macedo e da Igreja Universal. E ele menciona alguns casos assim nesse livro. Você já chegou a presenciar isso, de pessoas que acabaram se sacrificando a ponto de se prejudicarem, de darem coisa que não podiam dar mesmo assim, e se darem mal no final das contas? Então, não precisa de muito esforço, né? Basta a pessoa aí consultar o Google e ela colocar lá sobre essas histórias, que ela vai se deparar com são várias histórias de pessoas que, movidas por uma fé, né? Uma boa fé, e devido a promessas, por exemplo, de restauração na família, promessas de mudança de vida financeira, de curas para enfermidades, moléstias que elas estavam acometidas, essas pessoas, problemas também interiores, espirituais, essas pessoas, elas chegaram ao ponto de doarem, sim, casas, são muitas histórias como essas, doarem casas, doarem carros, e algumas delas ficarem assim, realmente na penúria, situação mesmo de miserabilidade, porque há casos de pessoas que doaram a única casa que tinha, o único imóvel que tinha. Né? Diga-se de passagem que isso aí é, por lei, é até proibido. Né? O direito ele não ampara esse tipo de conduta e, inclusive, é possível que a pessoa ela reaveja isso. Né? Essas doações, por exemplo, existem decisões, e aqui me perdoe que sempre eu vou estar linkando aqui com o direito, porque eu não consigo deixar de ter uma visão hoje jurídica, né? Não, e é legal que agrega aqui para a live, muito bom, pode trazer sim. Tá. Então, o que acontece? Essas pessoas, algumas pessoas fizeram esse tipo de doação, mas num momento de fragilidade emocional, psíquica. Pessoas que, por exemplo, haviam acabado de ficar desempregada, perder a sua única fonte de renda, de subsistência, de garantir a subsistência da sua família, e, de repente, essa pessoa foi a um culto, ela ouviu uma pregação, olha, você deve botar toda a sua confiança em Deus, toda a sua dependência de Deus, não dependa disso que você tem, dessas verbas trabalhistas que você recebeu com a sua demissão, coloque tudo no altar, doe tudo para Deus, e faça dele o seu amparo. Dependa de Deus. Então, é um discurso muito comum dentro da instituição. E essas pessoas, movidas por uma fé, elas fazem isso. Só que, observe, o momento de fragilidade dessas pessoas. Porque, naquele momento, como é que ela se vê? Né? Ela se encontra, ela se percebe como uma pessoa que agora está desempregada, desamparada, tem aquele recurso, mas ela sabe que mais cedo ou mais tarde aquilo vai terminar, e aí, se ela não doar tudo para Deus, ela não vai poder contar nem mais com aquele recurso, mas também não vai poder contar com Deus. No entanto, se ela pega aquele recurso e ela coloca tudo ali no altar, então, embora ela não tenha aquele recurso para contar mais com ele, mas agora ela pode contar com Deus. Então, seguindo essa linha de raciocínio, essas pessoas terminam doando tudo, né, nesse momento de fragilidade, e se isso for demonstrado, né, judicialmente, tá, então essa pessoa tem direito de reaver. Muitos juízes têm decidido no sentido de que seja feita a devolução para essas pessoas. Alguns casos também acontecem no sentido de vida sentimental, por exemplo, a pessoa acabou de se separar, está fragilizada, casamento destruído, a família dissolvida, né, o matrimônio dissolvido, e o mesmo ocorre também, ela doa tudo para trazer o marido de volta, para ter a restauração do seu casamento, e aí isso não acontece, né? Ou então, quando acontece, vamos colocar aí 1, 2% dos casos, e que
não está relacionado àquilo que ela deu, porque isso, no meu entendimento, na minha ótica, foge aí, né, à essência bíblica que eu creio, que é a minha crença pessoal. Então, o direito também faz essas pessoas serem amparadas e terem de volta, porque foi no momento de fragilidade. Eu gostaria de entender por que alguns irmãos ficam bravos quando nós pregamos a verdade e anunciamos Cristo, anunciamos a cruz. Alguns não entendem, irmãos. Mas nós precisamos continuar anunciando. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque a morte dele nos deu vida. E a pedra de esquina que foi rejeitada por muitos, agora, irmãos, é a esperança daqueles que nasceram no pecado e estavam mortos no pecado. O apóstolo João foi o último dos apóstolos a deixar a vida terrena. Ele era amigo íntimo do Senhor Jesus. Ele se encostava no peito do Senhor, estava sempre junto. E ele foi exilado numa ilha de Patmos, na região da Grécia. E lá ele terminou os seus anos de vida. E lá o Senhor deu para ele escrever coisas maravilhosíssimas, como estas epístolas e também o livro do Apocalipse. A revelação daquilo que viria e que já está chegando. E que a igreja precisa despertar. Então ele dizia que Deus é a luz, os que andam com Ele na luz têm comunhão com Ele. Esta é a mensagem que dele ouvimos. E vos anunciamos que Deus é a luz e não há trevas nele. E se nós dissermos que nós temos comunhão com Deus e andamos em trevas, mentindo, praticando a inverdade, não adianta eu colocar um terno e vir aqui pregar diante de vocês. Não adianta nós nos saudar com ósculo santo. Se aqui dentro parece que está tudo bem, mas o ambiente é carregado, é difícil, porque nós precisamos compreender, irmãos, a graça maravilhosa de Jesus Cristo. E para haver essa compreensão, precisa haver uma confissão. Qual que é essa confissão? Está aqui, ó, verso 8 em diante. A confissão dos pecados e o perdão por Jesus Cristo. Logo, quantos de nós, Deus o sabe o porquê? Eu não estou aqui para julgar o porquê, porque eu também pensava desta forma, agia dessa forma, caminhava desta forma, enquanto não me chegou a luz. Eu lanço um desafio perante todos vós aqui, na presença de Deus. Os mais velhos, de mais tempo, que se batizaram, que entenderam que precisa se entregar para o Senhor Jesus. Quantas vezes na tua carreira de 20, 30 anos, de banco de igreja, lhe foi pregado uma palavra como essa? Não precisa responder para mim, mas você precisa meditar. Você tem que sair daqui hoje meditando. Não adianta nós gritar, pular, bater palma e não entendermos o propósito nosso. E é bom esse silêncio, ele é bom. Porque esse silêncio faz nós meditar, ver a nossa miséria, ver o quanto nós somos abençoados em Cristo, porque não merecíamos nada. Ele nos deu algo mais precioso que homem nenhum pode dar. Que obra pode comparar aquela sobre a cruz? Que homem pode vida dar-se? Que morte pode a vida dar se não a de Jesus? Então, irmãos, quando eu julgo meu irmão, eu não estou na luz. Não estou. Sabe por quê? Porque a luz reflete em mim em primeiro lugar. Então, quando eu julgo a irmã e eu julgo o irmão, significa que eu não estou olhando para dentro de mim. Logo, se eu não olhar para dentro de mim todos os dias, principalmente depois que eu passei pelas águas do batismo, que foi a confissão do que essa luz fez dentro de mim, então eu vou aos
pés do Senhor, a cada culto, a cada madrugada, a cada manhã, de joelho ou sentado, ou caminhando, ou andando de bicicleta, ou dirigindo um carro, não importa. Eu tenho que desenvolver uma relação espiritual com este meu Senhor, amado Mestre Jesus Cristo. Porque se eu não desenvolver isso com Ele, não faz sentido uma palavra espiritual, porque eu não sou espiritual, eu ainda sou carnal, então eu não entendo o que é do Espírito, mas eu entendo e quero o que é da carne. Eu busco bênçãos temporais, horizontais, mas eu tenho que buscar em primeiro lugar bênçãos espirituais verticais que vêm do reino da glória. Glória a Jesus. Então quando eu venho participar da Santa Ceia, hoje está sendo uma Santa Ceia aqui, como irmão? É Santa Ceia, não literal, mas espiritual. Cada culto deve ser uma Santa Ceia para você e para mim que prega a palavra. Por quê, irmão? Porque nós estamos comendo do pão. E se você comer o pão sem discernir o pão, se você, irmãos, comer o pão sem discernir o porquê que você está comendo esse pão, logo você não entende o que é a luz. Glória a Deus. Porque eu como pão cada sábado, cada domingo, cada quarta, wherever, mas eu saio daqui sem entender o que é a graça. Favor imerecido, misericórdia de Deus. Nós estávamos mortos no pecado e Ele nos resgatou. Logo a honra, a glória pertence a Ele, não a mim. Logo é Ele que tem que estar no centro, no spotlight, não eu, não você, mas Jesus Cristo, porque Ele subiu na cruz voluntariamente e cravou nas suas mãos e nos seus pés o teu pecado, o meu pecado, e nos fez reconhecer a misericórdia dEle e a nossa dependência. Se você não está dando glória é porque você não compreende a graça ainda. Mas se eu começar a pregar aqui que Deus vai te dar casa, carro, documento, e que Deus vai atender o desejo do teu coração carnal, você então compreende por causa que você está buscando as coisas orientais e temporais, mas anuncia a Deus, cuidado que o anticristo está aí já. E ele vai fazer milagres e fogo cair do céu, para se possível for enganar até os escolhidos. E a igreja precisa se preparar, porque se nós irmos para a igreja atrás de milagre, o anticristo vai fazer milagre. E nós vamos entrar, aleluia, na trampa do inimigo das nossas almas. Mas se você foi ensinado que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, o diabo não vai nos levar. Não vai sobressair, mesmo provado, mesmo angustiado, mesmo precisando de comida para os meus filhos, mas eu estou firme no Jesus Cristo que me foi ensinado. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o seu nome. Eu não peco. É o primeiro sinal que você não é espiritual e não compreendeu a graça. Primeiro sinal que você só está esquentando o banco dentro de uma igreja. 10, 20, 30 anos, não importa. Glória a Deus. Você fala que não pega? Vamos rasgar essa Bíblia aqui, essas páginas, e vamos jogar fora. Glória a Deus. Porque eu só sou o carteiro. Por que você fica bravo quando eu prego a verdade se eu sou só o carteiro? Não foi eu que escrevi a carta. Glória a Deus. Não eu que escrevi essa carta. Glória a Deus. Por isso que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é, não contém, ela é a palavra de Deus. Glória a Deus. Porque ela foi inspirada pelo Senhor. E tudo que está escrito aqui serve para exortação, edificação e a bendição do povo da igreja. Se é a igreja, você dá glória com a palavra dessa. Se ainda não é igreja, você não aceita, mas está condenado não. Porque você continua vindo aqui e Deus toma o pregador para pregar Cristo, luz, vida eterna. Nós lemos aqui no verso 10. Glória a Jesus. Esse é o capítulo 2. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. A promessa é essa. Perdoa.
Verso 25. Ele morreu na cruz, irmãos, e fez essa promessa. Eu acho que eu estou errado. Então eu estou errado, não é possível. Não, a Bíblia está errada. Glória a Deus. A Bíblia está errada. Porque nós vemos os púlpitos pregando casa, carro, casamento, documento, bênção material, e esquecendo de pregar que Cristo vive e Ele morreu pela tua alma. E Ele morreu fazendo uma promessa. Pai, perdoa todos eles, porque são todos pecadores. Mas eu morri para completar a minha missão. Tetelestai, está tudo consumado. Aleluia. Agora quem crê em mim será salvo. Quem não crê está condenado. Desde o primeiro homem lá atrás, Adão, até o último que vai nascer, todos dependem de Cristo. Como assim, irmão? Cristo veio há 2023 anos atrás, mas foi pregado lá atrás, em 12 de Gênesis, para Abraão e Saraí. Foi pregado o Evangelho, porque o Evangelho é boas novas para o homem. Não é boas novas as coisas material, mas é boas novas para a tua alma. E o Senhor falou com Abraão: pega a tua esposa, tudo que é teu, e vai daqui que eu vou te dar uma terra que manda leite e mel. Abraão creu, logo o Evangelho foi pregado, porque você e eu estamos aqui porque nós cremos nesse mesmo Jesus Cristo. Nós não andamos com Ele, nós não vimos cego se enxergar, nós não vimos Lázaro ressuscitar, nós não vimos o vinho ser transformado, mas nós ouvimos e cremos. Eles andaram com Ele, mas quando o Senhor foi crucificado, só apareceu Tiago, João, Maria e Maria Madalena na cruz. Os outros estavam escondidos de medo, porque ainda não tinha conversão. Glória a Deus. Medo de pregar a verdade, medo de anunciar que aquele que estava morrendo ia ressuscitar. Faltou fé para eles, como falta para a igreja. Recebe fé que Jesus Cristo está vivo. Não vai nos deixar. Mas se nós negar Ele agora, Ele negará nós diante do Pai. Mas quando Ele entrou, como Deus viu quarta-feira aqui, quando Ele entrou na parede num corpo glorificado e falou: Tomé aqui, ó, toca na minha ferida. Aí creio. Aí sabe o que aconteceu? Começaram a caminhar com a cruz deles, cantando louvores. A igreja está mimada. A igreja só canta se Deus abençoar com bênção material. A igreja só canta se Deus curar de alguma enfermidade. Mas a igreja tem que cantar dia e noite e anunciar Cristo, porque Ele nos salvou da ira eterna. Aleluia. Então está errado isso aqui. Se você não crê no que está sendo pregado, você está desfazendo da morte do nosso amado Mestre na cruz. Isso é uma blasfêmia terrível. Não adianta você ficar aqui 30, 40 anos. Você precisa crer que Ele morreu para te dar vida eterna. Glória a Jesus. Eu sou responsável pelo que eu estou pregando aqui. Logo eu vou fazer a vontade de Deus. Porque naquele dia, quando eu me apresentar diante do Mestre, eu não quero ouvir aparta de mim, porque eu não te conheço. Mas no teu nome eu preguei, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu curei. Aparta-te de mim, eu não te conheço. Aleluia, Senhor. Usaste o meu nome escrito na parede, usaste o meu nome escrito numa tribuna, mas não pregaste a verdade, a promessa da vida eterna. Eu morri para resgatar o povo. Eu não morri para dar nada da terra. Eu morri para dar o céu. Glória a Jesus. Santo Senhor. Virou uma torre de Babel. Deus deu para irmã aqui na oração. Que confusão! A obra é de Deus e é mesmo. Virou uma torre de Babel. Porque prega aqui a verdade, prega a vida eterna, prega arrependimento, prega que você e eu somos pecador. Outro prega: não, tá tudo certo, é o último biscoito do pacote,
me senta! Cala, Senhor! Isso aqui é verdade que eu estou pregando! Não é mentira! Não peca! Fala mal todo dia! Ora para matar o irmão! Só porque você não gosta do irmão! Só porque o irmão não prega a benção! Vamos orar para Deus arrancar! Se Deus quiser, ele arranca, mas se ele não quiser, demônio nenhum arranca! Não é? E ainda mais, julga! Tá vendo a irmã de calça? Essa é pecadora, eu sei, mano. Tá vendo a irmã de unha pintada? Ó, pecador, eu sei. Linguarudo, fofoqueiro. Cuida da tua vida. Não tá cuidando nem da tua. Quer cuidar da dos outros? Deixa que eu cuido. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Só tu és santo. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se não fosse a misericórdia dele, vocês e eu estávamos fulminados agora. Se Deus aparecer hoje num tribunal e abrir o julgamento, porque agora ele é intercessor, é advogado. Quando o diabo vai lá acusar, ele intercede, mas ele vai voltar como juiz. E quando ele voltar como juiz, não vai ter desculpa não, viu, filha? Viu, querida e querido? Ele vai vir para julgar. E ele dará galardão aos seus, mas dará condenação àqueles que não confessaram que Jesus Cristo é o Senhor, que são dependentes da misericórdia. Glória a Jesus. Nem você não é justa. Para com isso. Nem você, irmão, e nem eu. A nossa justiça provém de Cristo. Ele nos justificou com o sangue dele. Se fosse pelo teu sangue, pela tua tradição, pelo teu avô, pelo ancião, pelo cooperador, tudo perdido. Nossa dependência está em Cristo. Está em Cristo. Vocês precisam entender isso aqui. Se dissermos que não pecamos, irmãos, tem que rasgar isso aqui, não é possível. A verdade está aqui, queridos. É só ler. Por hipótese, viver. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo. Quem que nós estamos fazendo mentiroso aqui? A tua mãe? O teu pai? O irmão do ministério? Não. É forte isso aqui. Isso aqui é responsabilidade para pregar isso aqui. Fazemos Jesus Cristo mentiroso. Isso aqui é uma blasfêmia. E mais, a sua palavra, não é a palavra do irmão Marcelo, não qualquer outro pregador. A palavra de Cristo não está em nós. Quando você julga a tua irmã, significa que você está colocando ela em condenação e você está bem. Não julga dele. E nem concorda com o pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Agora, se cada um de nós olhar para nós primeiro, vai ser difícil nós julgar algum irmão que está aqui dentro e lá fora. Por causa do temor, do medo. Eu sou o primeiro a comer essa palavra aqui. Eu, em primeiro lugar. Agora está mais ou menos ok falar, o pregador falar que eu sou pecador. Mas 2 anos atrás, o pregador confessar que é pecador, vamos parar de ser hipócrita, irmãos. Há 2 anos atrás, 3 anos atrás, antes da pandemia, eu vivi isso aqui, irmão, vamos parar. Tem 15 anos que eu prego a palavra. E é por isso que eu já pedi perdão diante de vós das heresias que já preguei.
Há 3 anos atrás, um pregador falar, confessar diante da igreja que ele é pecador, meu Deus. É como se estivesse pregando para a igreja o inferno ao invés do céu. Porque nos faltava palavras dessa. Glória a Deus. Não sei vocês, mas eu confesso, 18 anos de batizado, eu nunca ouvi esse capítulo ser pregado. Glória a Deus. Se vocês ouviram, glória a Deus, eu nunca vi. Eu já preguei acho que uma vez aqui, acho que essa é a segunda vez. Eu nem preguei, eu só fiz menção, uma referência e pedi para a igreja ler. Acho que hoje é uma das primeiras vezes que eu estou pregando esse capítulo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. 3 aos Romanos, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Não há um homem sequer que não peque, não há um homem sequer que não erre, não há um sequer que louva a Deus. Todos erraram, todos estão encerrados debaixo do pecado. Por quê? Porque agora todos dependemos do sacrifício de Cristo. Ninguém vai poder se justificar, porque a palavra está sendo pregada. Principalmente você que está ouvindo essa palavra hoje à noite aqui. Meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Cristo Jesus, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. O mundo não começou 2023 anos para cá. O mundo começou há 6.000 e tantos anos, lá no Éden. O Senhor Jesus é o Cordeiro Imaculado que tira o pecado de todo esse mundo. Porque Deus, na sua onisciência, Ele deu a lei para o homem através de Moisés. Mas a lei era difícil de cumprir, 613 ordenanças. Nós temos dificuldade de cumprir o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso irmão como Cristo nos amou. Eu bato no meu irmão, eu falo mal do meu irmão, eu não solto o meu irmão, eu fico bravo por causa disso, aquilo e aquele outro, e eu falo que eu tenho a luz de Deus. Eu faço política dentro da igreja, eu faço clubinho dentro da igreja. Santo é o Senhor. Eu acuso, eu minto, eu bato na esposa, sou bruto dentro de casa, a esposa também. E nós estamos aqui querendo palavra macia nesses últimos dias, dizendo que está tudo certo. Não está nada certo, está tudo errado, mas com Cristo tudo se ajeita. Glória a Deus. Mas vocês têm que confessar, e eu também. Confessar o que, irmão? Que nós somos pecadores. Aleluia. Peraí, vocês aguentam mais uns 10 minutos, 15 aí? Porque tem alguém falando, não entendo mais nada. Você vai entender, fica argumentando. O Senhor mandou a lei através de Moisés, como nós sabemos, para o povo de Deus, o povo de Israel, o povo ideal, o povo escolhido. Gerou neles uma jactância, um orgulho. Nós não precisamos de seguir nada, porque nós somos o povo escolhido. Logo, a onisciência de Deus, um dos atributos do Pai, sabia que o povo de Israel ia pecar. Glória a Jesus. Aleluia. Deus sabe o que você vai pecar a hora que você sai do culto. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Ele já sabe que você vai sair do culto pecando. E Ele sabe que você vai sair. Amanhã você está pecando de novo. Não, irmão, eu não. Você é mentiroso, está aqui. Ele sabe que você vai pecar. Ele sabe que eu vou pecar. A onisciência dele nos mostra que Ele sabe tudo. Ele sabia que o povo de Israel ia pecar. Sabia. Só que Ele é maravilhoso. E Ele preparou o que, irmãos? O sacrifício dos animais. Falou para o sumo sacerdote, o que estava diante do povo, que entrava no tabernáculo de Deus uma vez por ano, atrás de uma cortina que chama-se Santo dos Santos. Esse sacerdote, ele tinha uma farda com algo parecido com isso aqui, enganchava-se uma corda forte nele, e ele tinha que pegar um novilho de 1 ano de idade, sem manchas,
pegar aquele novilho, entrar nos atos antes do lugar santo dos santos, sacrificar aquele novilho, aspergir o sangue sobre ele, para a purificação dos pecados dele mesmo. O sumo sacerdote também pecava, porque se ele entrasse no lugar santo dos santos, cheio de pecado, sem a purificação do sangue do novilho, lá mesmo ele caía morto. E aí tinha que puxar ele pela corda, porque se alguém entrasse lá para retirar ele, também morria com a presença de Deus que estava contido na arca da aliança, dentro do lugar santo dos santos. Quando ele fazia esse sacrifício com um novilho, sacrificando e aspergindo o sangue dele, e fazendo as orações de arrependimento, aleluia, ele colocava fogo, a fumaça subia, era sinal que Deus aceitava. Então ele entrava livre do medo de morrer lá dentro, e levava com ele um cordeirinho de um ano, também sem manchas. Em cima da arca tinha o propiciatório, que é aquela tampa de ouro, com 2 anjos encostando a asa um do outro, como que dizendo, onde tiver 2 ou mais reunidos no nome dele, ele se faz presente, porque a chama de dentro da arca era a presença de Deus. Por isso que agora, quando nós nos reunimos 2 ou mais, a chama do Espírito Santo, agora não mais na arca de ouro, mas nessa arca que é o coração, ela acende e nos dá, irmãos, força. Glória a Deus. O sumo sacerdote pegava o cordeirinho inocente, cortava o pescoço dele, derramava o sangue sobre o propiciatório, e Deus recebia aquele sacrifício para a expiação do pecado de todo o povo que estava lá fora esperando. Aí o povo tinha condição de caminhar sem acusação do pecado, porque, irmãos, o Senhor dizia, daqui a tantos anos, mais 2000 anos, virá o Cordeiro Eterno, esse vai se entregar na cruz para perdão do pecado de todo mundo. Glória. Glória a Jesus. Meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Sai fora do pecado. Pecado é problema, é consequência terrível. Sai fora. Acontece que nós somos ensinados que pecado é só fornicação e adultério. Aí nós levantamos aqui, eu também. Agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados. Sendo fraquinho e errante, o Senhor tem tido misericórdia de mim. Começa a testemunhar assim. Agradeço a Deus porque Ele me livrou da acusação do pecado. Mas eu ainda pecador, Ele tem misericórdia. Filhinhos, vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Então está aqui a ordem. Vem com o negócio de falar, o irmão falou que pode pecar. Não, eu não falei isso aqui, nunca vou falar. Não pequeis. Mas, se algum dos jovens pecar, algum de nós pecar, a igreja não tem o direito de jogar para fora. E nem andar sentado no último banco e dizer, pecador. Não. A igreja que tem Cristo e tem a luz de Deus, ela abraça esse pecador e fala, senta aqui comigo, porque eu também peco. Você fornicou, apareceu para todo mundo. Engravidou a irmã lá, apareceu para todo mundo. Mas eu também peco porque eu falo mal todo dia. Eu piso o carro do meu irmão, o trabalho do meu irmão. Faço uma mulher bonita, eu olho para ela e desejo. Cometeu adultério, 5 de Mateus, vê lá, está escrito. Glória a Deus. Glória a Deus. Você gera grupo, fofoca política e eu também. Mas aquele que caiu no pecado do adultério e da fornicação, esse nós vamos matar. Esse não é bom aqui não. Glória a Deus. E quando acontecer dentro da tua família, você mata também? Glória a Deus. Glória a Deus. Filhinho, não pequei. Se alguém pecar, temos um advogado para culpar. Quem? A igreja? A denominação? O nosso dinheiro? O carro novo? Jesus Cristo. O justo. Aleluia. Glória a Deus. Verso 2. O que ele é? A propiciação pelos nossos pecados. Lembra do cordeirinho na mão do sumo sacerdote?
derramando sangue uma vez por ano, para expiar o pecado do povo que estava lá fora, tremendo de medo, porque o pecado traz acusação, depressão. Tem alguém aqui que está em depressão, mas hoje, no nome do Senhor Jesus, confessa o teu pecado e sai daqui liberto. E Ele morreu por ti também, morreu pela tua casa, pela tua alma. E Ele hoje anuncia paz e vida eterna na tua alma. E o requisito é crer no meu nome, que eu sou Jesus Cristo, teu Salvador. Creia e pisa na cabeça da serpente, não olha nem para a direita nem para a esquerda, olha para Cristo. A propiciação do teu pecado. Então aquele sangue derramado naquela tampa de ouro, no propiciatório, agora foi derramado na cruz. E Ele é a própria propiciação, porque Ele derramou o sangue uma vez só, para perdoar toda a humanidade. E qual que é o requisito, irmão? Dá 10% do salário? Não. Usar terno e gravata? Não. Tocar um instrumento? Não. Pregar a palavra? Não. Entregar a cesta básica? Não. Qual que é o requisito? Crer no nome de Jesus Cristo. E a promessa é vida eterna. Aí, irmão, você começa a produzir obras por causa da gratidão que tu recebeu. Estava morto do pecado, reviveu com a graça. Houve conversão, estava indo para o inferno, agora estou indo para o céu. Reviveu com a graça, agora eu sou grato. Estava morto, agora vivo. Então agora eu toco por gratidão, congrego por gratidão, dou cesta básica por gratidão, prego por gratidão, viajo por gratidão, anuncio a graça por gratidão. Aleluia. Não por troca. Me dá um carro que eu te sirvo. Leva-me para os Estados Unidos que eu te sirvo. Aleluia, me faz isso que eu faço. É que você tocar o instrumento. Não entendeu nada. Não tem troca. Já fiz a troca justa. Já dei o meu sangue por propiciação. Glória a Deus. Então quer dizer que eu posso batizar e não precisar usar terno? Pode? Mas como assim? Irmão, se tivesse que usar terno, estava escrito aqui. Mas por que usa terno? É uma convenção. Eu não vou escandalizar vocês. Vocês não estão preparados. Eu faço uma pergunta aqui, se tem irmão, se tem verdadeiro cristão aqui ou se tem religioso. A palavra de Deus diz, mas tem modéstia. Se eu subir aqui com uma camisa social, não aparecendo o meu corpo, uma calça, não aparecendo o meu corpo, não marcando o meu corpo, eu estou apto para pregar a palavra? Glória a Deus. O religioso não. Mas para o cristão sim. Porque para o cristão não é o terno e a gravata, é o que está dentro dele que faz a diferença. Glória a Deus. Então por que o irmão não vem? Porque vocês não estão preparados, eu vou arrumar confusão à toa, não quero. Glória a Deus. Por que eu vou escandalizar muitos? Eu venho de terno e gravata. Mas se eu subir aqui de camisa social, modesto, sem mostrar meu corpo, muitos levantam e vão embora. Porque não compreendeu a graça de dentro para fora, compreendeu a graça de fora para dentro. Pensa que a graça é aparência, é terno, gravata, vestido comprido. Não adianta nada você estar de terno e gravata e eu também, vestido comprido, Bíblia debaixo do braço, nem lê a Bíblia em casa. Glória a Deus. Não lê, tem medo de se esclarecer, medo da verdade entrar e cair por terra tudo aquilo de errado. Aí tem medo de ler. Leia e não tenha medo, porque a verdade nos liberta. Glória a Deus. Pode fazer o que for, irmão. Eu não estou não, irmão. Eu estou tão liberto para pregar. Que amanhã, se eu não estiver mais aqui pregando, você não precisa ficar me liberando, não. Eu não caio da graça. Estou em Cristo, amado, e gostaria que vocês estivessem. Glória a Deus. Como o irmão, parece que descontraiu um pouco, levantou um irmão lá no Brasil, simples de tudo, da roça. Deus seja louvado, amém. Agradeço a Deus que eu estava hoje no pasto e houve um acidente lá, eu caí da graça. Meu Deus do céu, eu caí da graça. Foi a minha égua que chamava graça e eu caí dela. O povo já desesperou. Glória a Deus. Irmãos, graça é coisa maravilhosa. Não cabe aqui dentro, não cabe em lugar nenhum, é o mundo inteiro. Ele falou para todo mundo, não sou eu que estou falando, está aqui.
Lá em 10 de João está escrito assim, lê em casa, bom pastor. O Senhor pregou assim, cabe a mim agregar ovelhas que são de outros apriscos a este aprisco. Número 1, eu peço perdão, eu fui ensinado assim. E esse aprisco era essa denominação. Então ia vir irmãos de outras igrejas para esse aprisco. Mas lendo, eu entendi que primeiro o Senhor pregava para o povo judeu. Ele não pregava para o brasileiro, nem para o latino, nem para o europeu. Pregava para o brasileiro, pregava para o judeu. Então ele estava pregando a graça para o povo judeu, porque o povo judeu precisava entender que eles não eram o povo ideal, porque o sacrifício que foi feito foi por causa do pecado deles. A circuncisão que foi feita não valia mais, porque eles quebraram a lei e logo a circuncisão não tinha valor. Então o Senhor pregava, agora a circuncisão é no coração, é no sentimento, é na graça, é em mim, em Jesus Cristo. Então ele falava, e cabe ao meu Pai agregar ovelhas de outros apriscos nesse aprisco. Quem é o aprisco? Quem é o aprisco? Quem que é o aprisco? Eu sou. Mentiroso que eu sou prego assim, né? O aprisco é esse aqui. O aprisco é tal denominação. Quem que é o aprisco? O aprisco é Jesus Cristo. Glória. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É duro ouvir tudo que vocês estão ouvindo aqui, né? É duro eu pregar também, mas eu prego com alegria. Muitos não aceitam. Eu consigo ver aqui de cima. Você é meu irmão do mesmo jeito. Eu te salvo com alegria. E oro para Deus revelar o Evangelho para você todo dia. Porque eu te amo em Cristo. Eu falo com verdade. Se nós não nos arrependermos a tempo, a condenação vem. E o anticristo já está no mundo. Por mil e a mais uma meia hora que está bom demais. Glória a Deus. Se nós falarmos que amamos a Deus e não amamos o nosso irmão, nós não estamos na luz. Eu amo meu irmão, amo até ele pisar no teu carro. Estão mentindo aqui? Esperta, igreja. Quero ver se eu pisar no carro de um de vocês aqui. Vou pisar porque sou carne. Sou decepcionador e decepcionado. Mas quando eu venho nos pés dele para tomar essa Santa Ceia igual hoje, eu falo, Senhor, eu sou o mais pecador aqui dentro. Apóstolo Paulo. Glória. Não é Saulo, Apóstolo Paulo. Glória a Deus. Dos pecadores eu sou o principal. Eu servi na morte dos cristãos. Estevão estava sendo apedrejado e eu estava lá. Mas Estevão estava vendo a glória. Eu vou te decepcionar, eu vou te decepcionar, eu vou te decepcionar. Eu vou vos decepcionar. Vou. Eu não vou conseguir ser perfeito para vocês. Eu vou decepcionar você, irmão Música. Eu vou te decepcionar, irmão Paulo. Eu vou te decepcionar, irmão Davi, irmão Leonardo, irmão Gabriel, eu sei que eu vou te decepcionar. Eu, como homem, guess what? Você também vai me decepcionar. Glória a Jesus. Quando eu estiver esperando alguma coisa de você, Pedro falou para o Senhor, eu não vou te decepcionar, Senhor. O Senhor falou, eu vou para Jerusalém para morrer. Vai nada, só se passar por cima de mim. Para trás de mim, Satanás, porque me serves de escândalo. Pedro, Glória a Deus. Glória a Deus. você vai me decepcionar. Eu vou te decepcionar. Mas tem muito que decepcionar. Ele é decepcionado todo dia. Mas ele não desiste de você, meu. Todo dia nós machucamos ele com a nossa língua, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, mas ele nunca desiste de nós. Recebe paz na tua alma. Ele nunca vai desistir do que ele quer dele. O teu nome escrito no livro da vida. Levanta demônio que levantar, luta que levantar. Ele vai levantar para te defender, igreja. Porque ele deu o sangue dele na cruz. Glória a Jesus. Glória a Deus. Mas tem que confessar na oração diante do povo, eu sou pecador. Mas agora o sacrifício dele me livrou da acusação do diabo. Você chegou aqui acusado e acusada. No nome do Senhor Jesus, sai liberto.
É em Jesus Cristo, teu Salvador. Não é no homem, não é ninguém, não é pai, mãe, tio, ninguém. Jesus Cristo deu o sangue dele na cruz pela tua alma. Creia nele, e a promessa que ele fez para mim, para você e para todo o mundo é vida eterna. Deus seja louvado. Amém. Vamos agradecer a Deus em poucas palavras em santa oração.